neurociência do TikTok. O TikTok é um lugar que muitas vezes tem um conteúdo ruim, muitas vezes tem um conteúdo falho. Só que hoje a gente vai ver um conteúdo que tem coisas certas e coisas erradas. Vamos discutir junto, que é uma boa base de discussão quando a gente fala de comportamento humano e neurociência. Se você quer mais conteúdos como esse, me segue aqui, se inscreve no canal, aliás, me seguir nas redes vizinhas, mas se inscreve aqui no canal que vai ter muito, mas muito sobre comportamento humano. Bora lá. Sair da câmera close. Vamos lá. Cientificamente, o seu cérebro sempre vai respeitar suas vontades. E eu sei que parece. Olha, nem sempre, porque aqui já é um ponto de discordância, mas ela fala coisas que são corretas nesse vídeo, então é importante que a gente assistir. Que, por exemplo, uma pessoa em situação de adicção, ela quer parar, ela sabe que fumar é ruim, ela sabe que beber é ruim, mas, sabe, não consegue por causa da adicção. Então, o nosso cérebro, por mais que ele faça parte do nosso corpo, ele não é alguma coisa mágica e mística, ele também é influenciado pelas coisas. E isso é muito importante que a gente observe. Bora lá. Que não, mas vamos ter uma explicação neurocientífica de como você escolhe se as coisas vão ir bem ou se as coisas vão ir mal na sua vida. Para explicar o que eu vou explicar aqui, tem alguns livros. Eu fiz um MBA em neurociência. Então, eu indico muito para vocês Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo e Animal Social, que são dois livros maravilhosos. Olha, não é porque. Até as minhas informações vocês podem discordar, mas não é porque você fez um MBA ou você fez uma faculdade que você está certo. Por isso que a gente está aqui para discutir as ideias e tudo mais. Bora lá. E o MBA em neurociência também me ajudou muito sobre isso. Tendo explicado que isso não saiu de vozes da minha cabeça, vamos lá. O seu cérebro ele quer sempre estar em concordância com o que você acredita. A gente tem uma dor muito grande em discordar do que a gente acredita, e esse é um dos principais motivos, por exemplo, que alguém que é muito extremista, seja de direita ou seja de esquerda, ele dificilmente vai mudar de lado e vai aceitar outras opiniões. O nome disso tem até um vídeo meu explicando. Se chama dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? É quando você se confronta com informação que é totalmente antagônica ao que você acredita. Um exemplo é a questão de política. Por exemplo, se você é muito de direita e tal, aí tem esse escândalo agora do Vorcaro, do filme, do Bolsonaro e tudo. E isso é um negócio comprovado. Isso é uma coisa que aconteceu. Aí vai ter toda uma ginástica mental para você desacreditar daqueles fatos e com isso você ficar naquela ignorância. Então, a dissonância cognitiva é esse confronto entre a informação que você tem e acredita e uma informação extremamente verdadeira e relevante que vai contra o que você acredita. E nisso você tem três possibilidades. A primeira é continuar acreditando e isso não te afetar. A segunda é você acreditar, mas você vai ter forma de justificar aquilo. E a terceira é você mudar. Então, e a parte de mudar é a mais difícil. Mas bora lá. Mesmo que estejam aparecendo fatos muito coerentes para ele, porque ele não quer entrar em discordância com ele mesmo. Então isso vale para tudo, mas esse é um exemplo mais claro de entender. Dito isso, por exemplo, se você acredita que você é uma pessoa preguiçosa, se você botou na sua cabeça que você é uma pessoa preguiçosa, você e o seu cérebro vão arrumar todas as desculpas de forma inconsciente para você não fazer exercício. Porque você tem que entrar em concordância com você mesmo de ser essa pessoa preguiçosa. Se você acredita que você Depende. Aqui tem elementos motivacionais também, não é só isso. Por exemplo, você quer fazer atividade física, mas você não atribui motivo suficiente para que a atividade física seja reforçadora o suficiente. Como assim, psicólogo? Como é que isso funciona? É o seguinte, vamos supor que você tem que escolher entre comer uma pizza e fazer uma dieta. E você não consegue de nenhuma maneira pôr freio inibitório nessa vontade e você vai lá e come a pizza. Por quê? Porque você não atribui o motivo suficiente para que seja maior do que a recompensa de comer a pizza. Por exemplo, você quer fazer a dieta só para ficar bonito pelado. E isso não é o suficiente. Então você precisa querer ficar bonito pelado, querer ter longevidade, querer você ser a pessoa que limpa a sua bunda, sabe? São coisas que são bestas, mas só que são aspectos motivacionais. Então não é só isso que ela falou também. Também tem isso porque é o seguinte,
Existe uma coisa na psicologia, na terapia cognitivo-comportamental, chamadas distorções cognitivas. A dissonância cognitiva é uma delas. Uma outra que fica onde ela falou é chamada de filtro mental. Ou seja, você só filtra aquelas coisas que corroboram com o que você acredita. E quando você acredita que você é preguiçoso, que você é ruim, o filtro mental só passa as coisas ruins. Mas vamos continuar vendo que tem pontos. Você não pode se comportar de outra maneira. E aí tem uma pergunta muito interessante do porquê que a gente faz isso. E Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo vai explicar que quando a gente estava lá na nossa infância, por algum motivo, esses hábitos que hoje são ruins pra gente, em algum momento eles ajudaram a gente. Ser preguiçoso é de um comportamento humano porque a gente quer realmente economizar mais energia. Vamos lá. Esse foi útil para nós, a gente tem que partir também de um outro lugar, que o nome disso é reforço negativo. É muito importante porque esses livros, eles são mais abrangentes, vamos dizer assim. Então falta um pouco da tecnicidade. E obviamente é um vídeo de TikTok. Mesmo que o vídeo dela tenha quase 5 minutos, é importante que a gente pontue que o nome disso é reforço negativo. O que é o reforço? É tudo que faz comportamento se repetir. O que é o reforço positivo? Quando você acrescenta algo no ambiente que faz comportamento se repetir, como um elogio, por exemplo. Então, se você elogia uma criança que ela desenha muito bem, ela vai tender a desenhar mais. E o reforço negativo é o contrário, você tira algo do ambiente para que isso se repita. E esse tirar algo está envolvido com sofrimento. Então, por exemplo, uma pessoa que tem uma tendência à timidez, aí ela vai e faz de tudo para não falar em público. Foi tirado aquele sofrimento de falar em público por via desses comportamentos. A preguiça pode ser um comportamento com medo de falhar, com medo de se expor a uma situação que lhe gera incômodo. Então a pessoa nem verdadeiramente é preguiçosa, ela só tem medo de se confrontar com as coisas. Mas é importante que a gente coloque esses temas. Então, toda vez que você foi preguiçoso, você economizou energia, você não fez exercício e o seu cérebro não gosta de fazer exercício. Então, você foi recompensado por ser preguiçoso. Ah, É curioso que o nosso cérebro ele não gosta nem desgosta de nada. Eu sei que ela colocou isso para ficar mais fácil, mas o nosso cérebro ele faz o que tem que fazer, que é economizar energia. Mas, por exemplo, o nosso cérebro e nosso corpo, em teoria, gostam de fazer exercício, porque você sente uma coisa chamada recompensa intrínseca. O que é uma recompensa intrínseca? É uma recompensa que não precisa de outras coisas para funcionar. Por exemplo, você trabalhar todo mês e receber um salário no final do mês é recompensa extrínseca. Você precisa de algo de fora. As recompensas intrínsecas são recompensadoras por elas mesmas. Ou seja, você praticar exercício, ele é bom por si só. Porque vocês sabem, libera endorfina, serotonina, você se sente bem, sensação de dever cumprido, o seu corpo parece que desperta, você dorme melhor. Ou seja, isso é intrínseco por si só. Isso é algo dentro de você. Então, em teoria, o nosso corpo e nosso cérebro gostam de exercício físico. Porém, o contexto influencia, porque o nosso corpo também gosta de descansar. Nosso corpo também gosta de estar em repouso. Então, são duas coisas. Não é que o seu cérebro e seu corpo odeiam atividade física, é que tem todo o contexto que necessita ser avaliado. você deixou de fazer uma apresentação escolar, você não foi, não fez teatro, você não foi lá na frente, você não falou. E aí, por você não se expor, o seu cérebro te recompensou com a falta da humilhação, porque na sua cabeça, ir lá na frente, se expor, fazer um teatro era humilhação. Então você foi recompensado com a sua timidez. Então hoje você acredita que você é tímido porque lá atrás alguma coisa te recompensou para ter essa característica. E é assim que a gente descobre alguns padrões nossos que não são legais. E quando a gente lê a coragem de não agradar, a gente vê que esses padrões, eles foram padrões impostos lá atrás, mas que não necessariamente eles precisam se repetir hoje. Só que E o nome desses padrões a gente chama de crenças nucleares, crenças centrais. A gente tem três principais: desamor, desamparo e desvalor. O desamparo é quando você não merece, sente que não é a pessoa número um, não é a pessoa escolhida. Desvalor é onde você sente que não consegue fazer as coisas, que não tem valor, está relacionado um pouco a tal de síndrome do impostor. E o desamor é que você não merece ser amado, você nunca é o melhor amigo, esse tipo de coisa. Mas é isso, é esse conjunto de crenças, e essas crenças elas geram
regras e pressupostos, que são as crenças intermediárias. E isso tudo gera pensamentos disfuncionais de não consigo, não mereço ser amado, ninguém me ama, esse tipo de coisa. Quanto mais a gente acredita, mais o nosso cérebro vai procurar vieses de confirmação para falar que Viés de confirmação e distorção cognitiva também. você realmente é tudo isso. Então, toda vez que você for numa festa e se você se acha muito tímido, você não vai focar nas vezes em que você conversou, nas vezes em que você iniciou uma conversa, ou nas vezes que você conseguiu falar de forma fluida. O seu cérebro, para ele confirmar que você é tímido, ele vai focar nas vezes em que você não conseguiu conversar. E outra coisa, você pode, nessas situações, realmente não ter conseguido. Então, porque muitas das vezes, quando chega pra mim isso na clínica, acontece da pessoa não ter essa habilidade mesmo. Aí ela precisa desenvolver essa habilidade. E ela só desenvolve falando em público. Então, tem vezes que realmente a pessoa não desenvolve, tá tudo bem. Ela consegue desenvolver isso em terapia. Nas vezes em que você estava olhando uma rodinha de amigos, você não conseguiu entrar. Ele vai procurar esses pontos e vai gravar e vai meio que relevar esses pontos na sua cabeça para confirmar o que você já acredita. Dito isso, Sofia, eu gostaria de mudar algumas características em mim. Tem características em mim que eu não gosto, que eu gostaria de ser diferente. Eu gostaria de ser menos tímida, eu gostaria de ter mais coragem, eu gostaria de ter menos medo do julgamento das pessoas. Você vai primeiro entender o que você não gosta em você. Ah, que você é tímido, que você não é corajoso. Beleza. Dito isso, não tem uma única forma e não é tão fácil assim. Eu sei que é num vídeo, ela não é psicóloga, isso é a forma dela com tudo que ela estudou. Mas é importante a gente entender que se você tem uma característica que você não gosta e você precisa mudar, e você acha que precisa mudar, é interessante que você faça terapia, porque talvez você não precise mudar. Talvez faça parte de você e seja algo para aceitação, mas talvez precise mudar sim. Então, é importante que você, junto com o psicólogo, avalie isso, porque é muito legal. Porque às vezes você não consegue ter a clareza de tudo que você precisa. E uma segunda pessoa que estuda e consegue te dar essa outra opinião. Dito isso, você também vai entender que ao longo de toda a sua vida, sei lá, 20, 30 anos de vida, o seu cérebro trabalhou para confirmar essa característica. Então, ele já está É por isso que terapia não é uma bala de fuzil, ela precisa de tempo para funcionar. muito treinado para confirmar essa característica. Então, mudar não vai ser fácil, não vai ser uma coisinha do dia para a noite. Você vai ter que começar a treinar o seu cérebro para pensar em outra característica que você quer, que você pode sim ser extrovertido e que você é extrovertido. Você só tem que começar a olhar outros pontos, olhar outro viés de confirmação e começar a trabalhar ativamente para isso. E isso é muito difícil, tá, gente? Ela falou, pareceu facinho, mas é muito difícil. Muito, muito difícil mesmo. Então, cara, aconteceu alguma coisa que eu senti que eu fui um pouco mais extrovertido aqui, anota. Começa a mostrar ativamente pro seu cérebro que você não é tímido, que você Isso é bom mesmo, tá? Anotar as coisas é muito bom porque a gente tem uma facilidade muito grande de esquecer. tem vários momentos mais extrovertidos, só que você nunca parou para reparar neles, entende? E aí, instintivamente, você vai começar a ser mais extrovertido, e dois, o seu cérebro vai começar a perceber isso mais, até você se sentir de verdade extrovertido. O fake until you make it, ele, apesar E outra, talvez você nunca se sinta extrovertido, porque a gente tem o Big Five. O que é o Big Five? Ele é a melhor coisa que a gente tem para relação de personalidade. E lá no Big Five tem essa coisa do extrovertismo, que eu esqueci o nome certinho, e também tem a relação do neuroticismo e tal. Então, coisas que realmente podem te impedir de ser essa pessoa mais extrovertida. E tá tudo bem, entende? Tipo, você não precisa se perceber é, como uma pessoa mais extrovertida. Você só precisa ser extrovertido nos momentos certos e tá ótimo também. de às vezes ser meio clichê, ele funciona muito. Porque você tem que fingir até o seu cérebro realmente acreditar. Você vai ter que mudar realmente uma configuração do seu cérebro para ele realmente passar a acreditar e ter um outro viés de confirmação. Ele quebrar aquilo que ele acreditava e começar a acreditar em outra coisa. Mas quando você consegue, é maravilhoso. Então foi isso, galera. O que é que vocês acharam? Faz sentido pra vocês? Comentem aqui o que é que vocês acharam. E outra, vocês querem lidar com a depressão de vocês, com a ansiedade, sem tomar remédio? Vai no link da bio e marca a associação comigo, tá? Estou aqui pra te atender. Então até o próximo vídeo. Tchau!